Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que o Senhor te abençoe muito com toda a sua família. É bom saber que está aí. Isso é uma bênção. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião das 7 unções, às 9h15 e 19h30. Domingo, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, em 2 horários, às 9 e às 18 horas. 2 reuniões poderosas de celebração da Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o início do propósito dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. 52 dias. Nós vamos passar 52 dias de joelhos, em oração, com clamores, unção, todos os dias. Vamos estar ungindo, impondo as mãos, concordando com as vitórias. Jejum, toda semana, todos os dias clamando. Em São Paulo, a primeira reunião vai acontecer às 7 da manhã, de segunda a sexta. Então, nós teremos 4 no dia, para ajudar, para dar a você a oportunidade de estar. Então, em São Paulo, teremos às 7 da manhã, a primeira de segunda a sexta. E às 9, 15, 19 e 30 em todos os templos. Sábados ao meio-dia. Todos os dias, a partir de domingo, todos os dias, clamando e buscando a Deus. Construindo, trabalhando para restaurar vidas e situações. Como Neemias trabalhou, e algumas vezes com uma mão só, ele e o povo, com uma mão só, tiveram que trabalhar com uma mão só, mas em 52 dias, fizeram o que ninguém havia feito por 120 anos. Então, está provado que não é que uma coisa não tem jeito. É que às vezes a pessoa não parou para trabalhar como deve. Tem que mudar o espírito, tem que mudar a fé, tem que mudar a visão. E aí Deus entra em ação. Então, talvez você está aí vivendo uma situação de ruína e acha que não tem jeito. Tem. Tem jeito. Agora, não é qualquer fé, nem qualquer espírito. E está provado isso. Porque só quando chegou Neemias com uma outra fé, um outro espírito, uma outra visão, é que ele conseguiu fazer uma coisa que ninguém deu conta de fazer por 120 anos. Então, Deus vai fazer na tua vida. E eu não tenho dúvida disso. A partir de domingo, nós vamos viver grandes milagres e grandes realizações em Deus. Propósito de fé dos 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Olha o que diz aqui em Ezequiel 2. Vamos ler do 1 ao 6. Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, você
e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Você vai falar. Quer ouça, quer ouça ou deixem de ouvir. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixem de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Deixa esse entendimento entrar. Se você quiser ouvir, bênção para você. Se não quiser ouvir, Deus fez a parte dele. Eles estavam numa condição em que Deus os chamou de rebeldes, obstinados, gente perigosa, gente que deixou a maldade tomar conta do coração. E quem eram essas pessoas? O povo que Deus tinha levantado para si. Esses aqui eram os chamados povo de Deus. Estamos falando de gente que o Senhor levantou como seu povo. Então, gente que conhecia Deus, que um dia proclamaram o nome de Deus, mas que foram se desviando e se desviaram de tal maneira que se corromperam totalmente. E o Senhor os chamou de escorpiões. Falou que o profeta estaria em meio a escorpiões e espinhos. O advertiu a não ter medo deles, porque eles estavam tão cegos que seriam capazes de matar o profeta. Eles não queriam ouvir a verdade, então qualquer um que lhes dissesse a verdade, eles odiavam. Eles se voltavam contra. Eles estavam completamente corrompidos. Estavam fechados para a verdade. Não queriam ouvir. Gente que o Senhor chamou de rebeldes, espinhos, escorpiões. E disse a Ezequiel: não tenha medo deles. Fale. Não tenha medo, porque você vai estar entre escorpiões e espinhos. Mas não tenha medo, não se intimide. Olha a condição espiritual desse povo. Gente chamada, gente de Deus. Mas que não trabalhou o caráter. Esse povo estava com um caráter totalmente corrompido. Ontem eu ainda falava sobre isso. O que sustenta uma grande conquista é um grande caráter. Sustentamos a conquista de Deus preservando o caráter. E muitas pessoas não preservam o caráter, não crescem. Não desenvolvem um caráter segundo o de Deus. Mas um caráter mundano, mentiroso, hipócrita. Esse povo não tinha o caráter de Deus. Porque Deus é leal, é sincero, é puro.
E esse povo permitiu que a imoralidade, o engano, tomassem conta deles. Em nome de Jesus. Como está a tua fé, o teu espírito? Como você está em Deus? Qual a tua condição espiritual? O que controla você? É Deus ou é o mundo? Deus, o Espírito de Deus controla você? Ou os mundanos, as influências mundanas? Você é guiado pela palavra de Deus ou pelo quê? O que controla a tua vida? Quem você para ouvir? Deus? Ou Deus, o Deus vivo ou o Deus desse século, que é o diabo? Esse povo estava completamente corrompido, rebeldes. Rebeldes, endureceram contra Deus. Mas o Senhor falou a Ezequiel, fale a eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Se você quiser ouvir, bom para você. Se não quiser ouvir, Deus está falando do mesmo jeito. Se volte para Ele. Abandone a maldade, a rebeldia, a dureza, o pecado. Se volte para Deus. Esse povo aqui era gente que conhecia Deus. Mas era gente corrompida. Talvez você é aquele que conhece a Deus, que até vai à igreja. Que até tem Bíblia. Que até fala no nome de Deus, mas é uma pessoa corrompida. Que não tem temor em mentir, em enganar, em caluniar. Em prejudicar. Que faz as coisas pela motivação errada. Que talvez até esteja sendo um mau exemplo e corrompendo pessoas. Com uma língua controlada pelo diabo. Talvez hoje o diabo fala pela tua boca. Porque quando você mente, engana, é capaz de caluniar. É o diabo que está usando a tua boca. Quando você fala coisas que Deus não mandou falar. Quando você se diz de Deus e engana, usando o nome de Deus. Esse povo era o povo que Deus tinha levantado para ele, mas o Senhor chamou de escorpiões, de espinhos, e alertou o profeta a não temê-los e a não se calar. Deus está falando com você. Se você quiser ouvir, bom para você, mas se não quiser, Deus está falando do mesmo jeito. Se volte para Ele enquanto você tem chance, tem oportunidade. Abandona todo esse espírito carnal, rebelde, duro, orgulhoso, arrogante. Abandona. Se quebranta. E chega onde Deus quer. Se humilha. Talvez você já foi muito longe numa conduta errada. E agora você tem que ter a humildade de voltar. Talvez hoje você tenha mantido coisas que você já sabe que está errado. Mas o orgulho não deixa você voltar e Deus está lhe alertando. Volta! Volta enquanto você tem oportunidade. Para a posição certa. Não continue nessa direção. Não continue nesse caminho. Não continue nesse espírito. Não continue fazendo o que você está fazendo. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Se você quiser ouvir, bem, se não quiser, não pode dizer que Deus não te avisou e não te alertou e não buscou por você e não falou com você. Se volte para Deus. Para o que você está fazendo. Zera. E recomece enquanto você tem oportunidade. Não se preocupe com o que vão dizer ou pensar. Preocupe-se com o que Deus pensa. Com o que Deus quer. Com o que Deus
Deus está falando. Se preocupe em estar bem com Deus. Porque talvez você é aquele tipo de pessoa que se preocupa em estar bem com todo mundo, mas até hoje não parou para trabalhar, para se preocupar em estar bem com Deus. Esteja bem com Deus. E você, o Senhor está dizendo, você não está bem com Ele. Ele não tem se agradado de você. Talvez alguns tenham se agradado de você, mas Deus não tem se agradado de você. Alguns até podem aplaudir, porque talvez você sabe convencer, mas você não tem convencido a Deus. A Deus você não engana, a Deus você não convence, a Deus você não manipula. Você pode estar manipulando a muitos, mas não a Deus. Deus ninguém manipula. Pare e agrada a Deus, enquanto você tem oportunidade. Se crer, desejar, se crer e desejar. Eu volto já para nós orarmos. Marcelo, o que o senhor tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Bom, pastor, recentemente eu tive uma vitória muito grande, né? Porque isso para mim foi um milagre, porque eu não tinha condições de conquistar isso na força do braço, né, realmente, né? Eu tinha uma dívida no banco, né? Há uns 3 anos e meio que eu tinha essa dívida e eu não conseguia pagar, né? Eu não tinha como pagar. E agora, recentemente, eu fui procurar a dívida para mim tentar um financiamento, né, para me pagar, e ela tinha caído por terra. Quando eu cheguei lá, eu mandei puxar lá a dívida e não tinha mais dívida. E meu nome estava sujo também, né? Eu fui lá no SPC, eu puxei lá também, nada consta também no meu nome, tá limpo também o meu nome, né? O senhor dizia para mim que era um valor muito alto, não é isso? Era um valor muito alto. Quando eu fiz a dívida, estava abaixo, né? Mas só como foi aumentando o juro, né? Aí chegou em 32 mil, né? Como eu não tinha condições de pagar, né? E eu busquei de Deus também, né? Pela fé, né? E eu conquistei, eu consegui esse milagre. Humanamente falando, era impossível. Era impossível. Para mim era impossível, né? Porque pelas minhas condições, pelo que eu ganho também, não tinha como, né? E eu creio que foi pela misericórdia de Deus mesmo. Ele fez meio milagre na minha vida. Hoje a dívida não existe mais. Não existe mais. Eu procurei lá no banco, né? Ele falou, não tem dívida nenhuma sua aqui, né? E eu fui no SPC também, como eu falei pro senhor, meu nome tá limpo também. Não tem nada no meu nome. Tudo isso através de jejuns, propósitos de fé, orações constantes, não é isso? Isso, através de jejum, oração, né? E se colocar na dependência de Deus, né? Aquilo que eu não posso fazer, Deus faz por mim, né? É importante ressaltar isso, né? O senhor tem sido abençoado porque o senhor tem buscado intensamente a Deus, não é isso? Eu tenho buscado perseverantemente, né? Tenho perseverado, eu tenho colocado mesmo nas mãos de Deus, né? Já que eu estou na mão dele, eu vou colocar na mão dele. Tudo aquilo que é impossível, né? É ele que vai fazer na minha vida. O salário também subiu? Então, eu também tive um aumento de 50% do meu salário, né? Que antes eu ganhava uma quantia, agora eu tive um aumento de 50%. Então, isso foi uma vitória também para mim, né? Porque isso foi tudo através da fé também. Por cabeça hoje? Estou por cabeça. O que tem a dizer para essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez se encontra também com uma dívida para ela impagável, ela não sabe o que fazer, ela não sabe em qual porta bater, e vê a mudança que Deus fez na sua vida? Qual é a orientação que o senhor dá para essa pessoa? Bom, se essa pessoa que está com a situação na vida dela, se ela tem uma dívida, se ela tem alguma situação impossível, não tenta fazer na força do braço não, busca de Deus, né? Coloca na mão de Deus que Ele vai fazer. Aquilo que é impossível, Deus vai fazer na vida dela, não tem como, né? Se a pessoa buscar com fé e com perseverança, Ele vai realizar. Se ela chegar aqui no Ministério Mudança de Vida, beber do Espírito e colocar em prática a palavra que sai do altar, ela vai conseguir. Assim como eu consegui também, né? Hoje eu uso sempre aquela expressão, né? Deus me faz andar de cabeça erguida. Hoje eu tenho essa convicção. E hoje também um obreiro do Senhor, não é isso? Hoje eu também estou fazendo a obra, né? Feliz, e estou abençoado também, em nome de Jesus, né? O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que o senhor recebe aqui representam para o senhor hoje? Para mim, pastor, é o outro lado da vida, né? Porque antes eu vivia uma vida, né? Uma vida de fracasso, de miséria, e hoje eu tenho o outro lado da vida, né? É o outro lado, é outra visão que eu tenho. André, como que estava a vida da senhora quando a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida?
Bom, eu estava afastada dos caminhos do Senhor há mais de 10 anos, tive muitas perdas, destruições, pesadelos, né? Eu não conseguia dormir direito, algo me apertava de uma maneira que eu não conseguia sair. E só pedindo em mente para Deus para me libertar e aquilo me soltava. E na minha vida financeira eu não conseguia ter nada, eu só sonhava ter as coisas e nunca conseguia conquistar. Eu sempre trabalhei, mas o dinheiro que eu ganhava mensalmente não dava para nada. Sempre apertada, sempre com dívida e não conseguia comprar nada, tudo contadinho, porque se saísse ali da regra não tinha como pagar as contas. Trabalhava muito, mas não tinha resultado nenhum. Nenhum. Só sonhando, só imaginando e nada acontecia. A senhora dizia para mim também que a senhora era muito depressiva, muito triste, não é isso? Eu só vivia com aquele aspecto de tristeza, eu era muito também nervosa, estúpida, ignorante. Qualquer coisa que a pessoa vinha para mim, eu já respondia com aquela ignorância. E hoje não, hoje já sei controlar mais o meu temperamento, conversar normalmente com as pessoas e saber respeitar quem está ao meu lado. Após ter vindo para o Ministério Mudança de Vida e começado a colocar em prática tudo que é ensinado, participar de propósitos de fé, jejuns, orações, Jesus mudou tudo. Transformou completamente. Hoje tudo que eu consigo ter é sempre pago à vista, né? Minha viagem está tudo pago. Eu planejei o meu quarto todinho, tudo à vista. Vou reformar outras áreas da minha casa, também já está tudo comprado, só falta estar fazendo a reforma. Então Deus só tem me dado bênçãos e mais bênçãos. E agradeço muito a Deus também, né, que através da bispa, ensinando a estar sempre tendo uma vida santa com Deus, a obedecer a palavra, né? E hoje estou aqui, dando esse testemunho para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Voltou também a estudar? Voltei a estudar, vou começar a fazer uma faculdade, algo que eu nunca imaginaria fazer, hoje eu estou fazendo, que é a faculdade. Hoje tem paz. Hoje eu tenho paz, alegria, transformação e creio que com certeza Deus vai fazer muito mais na minha vida. Eu oriento que a pessoa dê essa chance que Deus deu na minha vida e a pessoa também se dá essa chance, porque eu dei também essa chance, né, de querer mudar, transformar, né, e eu oriento essa pessoa também, dá um passo, né, vem buscar o Senhor, vem buscar a presença dele, porque não adianta. Eu tive mais de 10 anos afastada, não resolveu nada na minha vida, só tive perdas, depressões e cada dia era de mal a pior. Antes também eu ficava só do outro lado, só vendo o testemunho e ficava imaginando, nossa, isso nunca vai acontecer na minha vida e hoje aconteceu, porque eu dei esse passo de fé, estou buscando, perseverando. E essa pessoa fazer exatamente isso vai acontecer muito mais. O Ministério Mudança de Vida, os ensinamentos que a senhora recebe aqui, representam hoje para a senhora? Uma escola, né? Hoje, através desse ministério, estou cada dia crescendo, cada dia sendo mais abençoada. A senhora aprendeu a viver aqui? Aprendi aqui, nesse ministério. Feliz? Muito feliz, graças a Deus. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas.
Momento da oração. Deus de Israel, eu oro para que esta palavra entre com entendimento. Não há muito o que dizer, mas porque o Senhor já falou. Eu peço que essa pessoa nesse momento possa ser quebrantada. E ao ouvir a sua voz possa se prostrar e se render com humildade diante do Senhor e se render à sua vontade. Que ela entenda exatamente que não endureça mais o coração. Abençoa a vida dela e que ela seja salva e liberta para o bem dela e para que ela seja salva e o teu nome glorificado na vida dela. Abençoa lares e famílias e todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida e Twitter. Eu consagro tudo que está sobre a TV e determino vitória sobre todos que oram comigo agora. O que essa pessoa precisa, eu determino que ela alcance e receba do Senhor agora, em nome de Jesus. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas e prosperadas, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa plantar no teu reino, ela vai colher. Onde esse programa estiver chegando, que libertação, entendimento, salvação estejam chegando também. Obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Se você desejar ligar para nós, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, é onde vou estar neste domingo em 2 horários, às 9 da manhã e às 18 horas, largando com 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. Celebrando a Santa Ceia do Senhor e realizando a bênção, a consagração de todos os dizimistas. Venha buscar o Senhor e esteja entre nós. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Então, Deus fala. Se a pessoa quiser ouvir, se ela não quiser, isso não muda. Ele falou, ele avisou. Se volte para o Senhor, dentro da vontade dele. Entra na vontade de Deus. Procure estar realmente no centro da vontade dele. Não faça mais a sua vontade. Faça dele. Conte conosco. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 1º de julho, Santa Ceia do Senhor, com o início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. E em São Paulo, Bispa Cléo realizará 2 reuniões, às 9 e às 18 horas.